Vamos ler a palavra de Deus? Tiago, capítulo de número 1, versículos do 13 ao 16. A palavra de Deus nos diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Engodado significa seduzido. Depois, havendo a concupiscência concebido, obrigado, André, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, ele gera morte. Versículo 16. Não erreis, meus amados irmãos. Nós acabamos de ler um texto que ele traz uma informação que a gente tem que sempre ler ela com muito temor e tremor. Porque diz que Deus, ele não tenta ninguém. Uma coisa que perceba que tem acontecido é atrair pessoas para Jesus usando palavras doces. O que atrai toda pessoa, se você está aqui, se você está em casa, se você quer ser um cristão, você nunca vai ser atraído para o cristianismo verdadeiro com uma palavra enganosa. Isso não vai existir. Não pense que Deus não lhe ama, porque está escrito, então não dá para brincar com isso. É uma realidade. Deus ama o ser humano. Se Ele não amasse, nós não estaríamos aqui. Se Deus não amasse o ser humano, o mundo estaria destruído. Mas por que, pastor, o mundo ainda não está destruído com tanta corrupção? Pedro, escrevendo na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz, olha, é porque Ele é benigno. E Ele está esperando vocês. E Ele quer que todos, o desejo de Deus é que todos se salvem. Às vezes nós falamos aqui, por exemplo, que Jesus volte hoje. Seria maravilhoso. Mas pense a mãe que tem um filho desviado. Pensa a esposa que o marido está lá endemoniadinho. Ela fala, Jesus, se o Senhor voltar hoje, vai direto para o inferno sem pagar passagem. Está orando, está intercedendo. E esse não é um desejo só nosso, é um desejo do próprio Deus. Quando alguns dizem, mas essa conversa aí de volta de Jesus, faz tempo que eu estou escutando. Aí, o texto de Pedro vai dizer assim, eles voluntariamente ignoram. Voluntariamente estão ignorando. Que Deus está esperando eu e você, irmãos. Todo dia quando você estiver errado, tem todo mundo querendo te matar e Deus está falando, sai daí que eu estou te esperando. E nós temos que ter essa visão para não achar que a pregação do Evangelho vai vir com esse Jesus te ama. Não é isso. Por mais que isso seja a razão do Evangelho. A própria palavra, quando você abre João 32, o versículo mais famoso do Brasil, depois da política, né? A política deixou esse versículo conhecido, né? Vocês irmãos sabem que quem mentia usava esse versículo. Ia para a reunião, mentia tudo que ia fazer na campanha. Quando chegava lá, tome João 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós temos que ter a ideia que não tem libertação sem verdade. E tem mentira que é gostosa de ouvir, ou não tem? Eu acho que tem. Você está todo feio, alguém chega e fala, você está lindo. Está todo bagunçado, alguém fala, que roupa linda. Você gosta. A verdade não é que é agradável ouvir, hein? A verdade, ela incomoda a gente. A verdade, ela mostra quem você é. E nós temos um tempo que as pessoas estão deixando de pregar a verdade para que as pessoas se sintam bem aceitando Jesus, mas aí elas não têm a libertação. Aí ela fica na igreja, mas ela tem comportamentos de quem não era para ter. É um comportamento que você não pode ter esse comportamento mais. E se você tiver, você deve pelo menos dizer, eu estou errando. Porque o problema não é errar. O problema é errar e dizer que está certo. Jesus não teve problema com quem estava pecando, teve? Não. Todo pecador que ele encontrou, está perdoado. Estava adulterando, está perdoado. É mentiroso, está perdoado. É ladrão, está perdoado. Ele tinha problema com quem era mentiroso, ladrão e dizia que era santo. Aí Deus tem muito problema com a gente.
Quando você está todo errado e não reconhece que está errado. E o texto vai dizer que só tem a verdade, irmão, só tem a verdade. E se eu vou querer viver o cristianismo verdadeiro, o que vai acontecer comigo em relação ao mundo? Eu vou ter um choque, não vou? Eu vou andar na contramão. Porque eu vou ter que pensar diferente. Se eu sou um jovem, eu tenho que experimentar tudo. Ou não é assim? Até alguns de nós, como pais, em alguns momentos, dizem, não, mas é bom que erre agora, porque é a fase de errar. Como se essa fase de errar não vai levar a um problema para o resto da vida. Teve meninos que erraram com 15 anos, estão até hoje aí com uma briga na justiça para sustentar um filho. Ou não tem? Tem meninos revoltados porque foram filhos de adolescentes, os adolescentes não cuidaram e hoje eles odeiam os pais. E os pais tentam de tudo para fazer e não dá certo. Então existe um descompasso quando você decide servir a Deus. Você vai ter que bater de frente com muita gente. E isso vai gerar o quê? Uma guerra. Jesus chega, quando ele está orando, João capítulo, coloca aqui para mim, João 17:16. João diz uma coisa, que não é que nós somos extraterrestres, né? Como alguns ensinam por aí, que Jesus era um ET. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. O que Jesus está dizendo? Eles não têm mais, Deus, o pensamento do mundo. Eu e você, quando somos cristãos, nós não temos mais o pensamento do mundo. É isso que contradiz o mundo. É pensar diferente do que eles dizem. Se eles dizem que vai tudo bem, nós dizemos, não está tudo bem, não. Se eles dizem que você tem que ser feliz a todo custo, não é verdade. Irmãos, esse discurso de ser feliz a todo custo está pegando a gente ou não está? Porque a gente vai parar para pensar, eu não mereço. Ou não é isso? Só que nós temos que pensar o que fizemos antes. As escolhas que tomamos, ignorando Deus ou não. Nós temos que entender que eu e você temos uma certeza que todo mundo que aceitou Jesus, ele começa a ter problemas. Problemas estrutural mesmo. Ele começa a ter conflito interno, externo, com amigos. Ele começa porque é uma luta. O amigo diz, não, mas isso não tem nada a ver. Mas agora você não tem mais o pensamento do mundo. Aí você fala, tá bom, continue. Hoje eu conversava com uma pessoa, até escrevi um monte de coisa hoje sobre isso. E a pessoa me falando, eu falei, tá bom, continue. Só que não tente atrapalhar o que eu estou fazendo. Não, mas você está fazendo é perder tempo. Eu falei, tá bom, deixa eu perder o meu tempo. Por favor, não me atrapalhe. Deixa eu pregar a palavra. Se você não crê nessa palavra, deixa que eu creio. Se você acha que servir a Deus na igreja é uma perda de tempo, eu vou servir a Deus, não tem problema. Se você acha que eu vou perder o futuro dos meus filhos, que eu podia estar ganhando muito dinheiro trabalhando, usando os meus conhecimentos técnicos para ganhar dinheiro e criar uma fortuna para os meus filhos, fique tranquilo, eu creio que eu estou criando uma fortuna que não tem preço. Eu estou criando para eles uma fortuna que vai ser para a eternidade, fique tranquilo. E nós temos que hoje entender que esse conflito é isso. Você tem uma visão eterna. A pessoa tem uma visão momentânea. E quem não crê em Deus, aproveita mesmo, irmãos. Se para você é só isso daqui, vai curtir. Porque depois disso aqui o negócio vai pegar. Para quem não crê na eternidade, é que se eu não vou ter felicidade eterna, eu vou ser feliz aqui. E eu concordo com a pessoa que não crê em Deus, faz o que quiser, ué. Só que se você e eu cremos em Deus, nós temos que colocar uma balança do que ele disse e do que o mundo diz. Do que o mundo quer e do que ele quer. E da diferença que isso vai ter na nossa vida. E essa guerra, ela tem qual objetivo? Vai sua Bíblia comigo em Gálatas 5:17. Por que nós temos essa briga? Gálatas capítulo 5, versículo 17. Olha o que diz o texto bíblico. Porque a carne... Não, é português. Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais... Você quer ser fiel, irmãos? Eu duvido que tenha alguém aqui que não quer ser fiel. Quando você está com raiva de alguém, você fala, eu não queria estar com raiva da pessoa, mas eu estou.
Eu não queria brigar hoje, mas eu estou brigando. É uma briga. É o seu corpo físico e é o Espírito Santo dizendo, não, deixa para lá. É o Espírito Santo dizendo, vai ler, e você fala, vai assistir. Vai para a igreja, não vai passear. Não perdoa, não perdoa não. É uma briga ou não é? Você não merece perdoar. Não perdoa, o Espírito Santo perdoa, porque Cristo te perdoou. Não vou perdoar. E a gente tem uma briga. E essa briga é porque você agora é um cristão. Todo mundo que está tranquilo com um erro, ele está meio fora do que a Bíblia diz. É por isso que eu digo, essa atração para ser um cristão sem verdade, ela não traz libertação. E eu estou falando de libertação, irmão. Não estou falando de você. Estou falando de gente que era sem vergonha, aceitou Jesus e fala, puxa vida, isso é cristianismo. Cristianismo não é nós chegar aqui dentro e ficar aqui. Tem, às vezes alguém fala assim, mas fulano está na igreja a vida toda. Está na igreja. O texto bíblico diz assim, se alguém está em Cristo. Tá, aqui é fácil, eu entro. Preciso pagar. Ó, que lugar bom. Você entra. Tá quentinho? Preciso pagar para estar quentinho? Não. Alguém está pagando. Eu entro. Tem água? Posso beber água? Pode. Comprou? Não. Alguém está pagando. Tem banheiro se der uma apertadinha? Tem logo 2. Glória a Deus. O das irmãs é muito mais bonito. Mas tem 2. Preciso pagar para usar? Não. Então não paga nada para estar aqui. Só que entrar na presença de Cristo tem que ter um posicionamento. E muitos entram aqui e não se posicionam com Cristo. Entrar aqui é fácil. Mas o texto bíblico diz, aquele que está em Cristo, ele é nova criatura, mudou a percepção, mudou a visão, mudou o comportamento. Ele vai lutar primeiro contra quem? Contra ele. Primeira briga minha para ser pastor não é contra ninguém não. É contra mim. Porque eu tenho que ler, entender e praticar. Você que está aqui, se você não tiver uma briga contra você mesmo, você não está na contramão do mundo, não. Porque você vai querer fazer. Esse é o problema nosso. Tem coisa que eu vou querer fazer que é errado segundo a Bíblia, mas não é errado segundo o mundo. Por que tem muito irmão fazendo? Porque ele está vivendo segundo o padrão do mundo. Então para ele, não... irmãos, e tem coisa que não... Você acabou de fazer, você... Estou bem. Quantos pecaram, vieram no culto, sentaram, deram uma olhadinha para os irmãos que profetizam, falaram, não está falando nada. Hã? Quantos? Falaram, está tudo bem. Ignoram que é a misericórdia de Deus te cobrindo. É a misericórdia de Deus guardando você para o arrependimento. A Bíblia diz que a paciência de Deus nos conduz ao arrependimento. Deus vê você errando e vai estar em paciência. Chega um dia você se arrepende. Já pensou se ele não tivesse tido paciência? Não abuse dessa paciência. O texto diz que essa guerra é para que eu e você não faça o que a gente quer. E temos esse problema de hoje, desse convite. Vem para a igreja que a sua vida vai ficar boa. Isso não é mentira, hein? Isso não é mentira. Só que eles trazem para um lado financeiro. E eu vou aqui passar uma informação que talvez você não tinha. Todo mundo que aceita Jesus, financeiramente ele melhora de 15% a 20%. Alguém fala assim, não, mas o que é isso? Então vou aceitar Jesus. Ele para de fumar, ele para de beber, ele para de ir para lugares que não edificam. Isso é estudo. Essa sistemação da vida faz ele ter uma economia de 15% a 20%. É onde as pessoas pensam que ele ficou melhor. Mas não é que ele ficou melhor. Ele parou de gastar o dinheiro à toa. Ele vai comprar uma coisa, ele tem uma visão não capitalista de gastar e de luxúria. Ele tem uma visão espiritual e ele diz, eu preciso disso? Eu não preciso disso. Eu não vou comprar não. Todo cristão que está tendo hábitos mundanos, ele precisa orar, urgente. Porque o diabo vai tentar eu e você no que eu e você gosta. Anote isso no seu coração hoje. Porque esse convite de entrar na igreja para ter uma vida boa,
está fazendo muitos ficar aqui dentro e não é transformado. E isso é ruim para você, para mim. Ser um pastor sem fé deve ser horrível, não? Ter que vir aqui pregar sem ter esperança de nada, só para agradar o povo, pegar a oferta. Eu não sei se conseguiria. Então, por enquanto, os irmãos têm um pastor que crê no que prega, amém? Então, abra sua Bíblia aí comigo, João, capítulo 6, versículo 29, por favor. Se você está aqui só por causa de bens materiais, é um perigo. O cristianismo tem um pedido que é esse, ó. Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que lhe enviou. Esse é o cristianismo, irmãos, o cristianismo puro e simples. Não é venha para conquistar, não é venha para ver seus inimigos aos seus pés, não. O evangelho puro e simples é esse: creiam em Jesus Cristo. Por quê? Ele perdoa o seu pecado. Ele religa você com o Criador dos céus e da terra. Ele te dá um passaporte que você é capaz de entrar no lugar que só o sumo sacerdote podia entrar. Quando você crê em Cristo, você entra no Santo dos Santos. O que é isso? Você entra na presença de Deus. E na presença de Deus você tem palavras de Deus, revelação de Deus, transformação de Deus. E é impossível estar com Deus e não sair que nem dizia os dois discípulos em caminho de Emaús, não é isso? Quando ele falava, ardia aí? Saúde. Ardia o coração? É impossível entrar na presença de Deus e não sentir o seu corpo inteiro, irmãos. É impossível você não sentir a presença de Deus. Eu estou falando de emoção, não. Emoção é só um choro, às vezes, de raiva, um choro de desequilíbrio, de desespero. Eu estou falando da presença de Deus. Ela te chacoalha ou não chacoalha? Você sai da presença de Deus, você começa a ligar para alguém, mandar mensagem, falar: oi, tudo bem, te amo. A pessoa até acha estranho. O que será que aconteceu? Entrou na presença de Deus. Eu e você hoje precisamos entender isso. O cristianismo verdadeiro é o que te faz conhecer e crer em Jesus. As coisas que vêm depois disso são coisas. Benefícios, paz, amor, a presença do Espírito Santo, vitória sobre os inimigos que não são pessoas, são demônios, que usam pessoas. O demônio não vai arrancar uma árvore e vai lá te dar uma cacetada. Ele faz uma pessoa endemoniada arrancar o pau da árvore e te dar uma cacetada. E não pense que você vai receber uma coisa de longe. O que machuca é de perto, irmãos. Uma pessoa que nunca te viu te fala: não presta, não gosto de você. Você fala: que doido. Sai até rindo, não sai? A pessoa, você encontrar alguém ali te xingar todo, você sai rindo, fala: nossa, eu tenho um doido hoje, varrido. Agora você pensa em alguém que você ama, respeita, taca. Aí entra no coração, né? Nós temos esse costume, né? As coisas boas, a gente passa numa peneira, vai embora. A gente joga numa baciazinha de peneira. As ruins, a gente abre o coração, joga lá dentro, fecha, pega a chave, pica ela, joga fora e deixa aquele negócio ruim ali para sempre. Ou não é assim? Só eu que sou assim? Ou vocês também são assim? Pastor, eu sou assim? Eu acho que eu sou que nem você, ué. Coisa ruim é mais fácil de sair, não é não? Só que a Bíblia diz que na presença de Deus sai. E para ela sair, você tem que crer em Cristo, não crer no movimento, não crer em projeto de homem, crer no projeto de Deus. Qual é? Buscar e salvar quem estava perdido. Então, guarde isso no seu coração, que todos aqueles que estão chegando na igreja com uma visão distorcida do verdadeiro cristianismo, ele vai ter uma dificuldade de ser e compreender que Jesus Cristo tem duas funções. Todo mundo aqui aceita Ele como Salvador, ou não? Hello? Meu Salvador, ué. Só que a Bíblia diz também que Ele é Senhor. Aí, o falso cristianismo vai chamar o senhorio de Cristo de religiosidade. Para que isso? Ele é Salvador.
mas Ele também é Senhor. Abre sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 6, os versículos 46 ao 49, amém? Acha aí. Acharam, irmãos? Nós vamos ler do capítulo 6, do 46 até o 49. Lucas 6, do 46 ao 49. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Olha o que Jesus está dizendo. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente daquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Jesus traz uma palavra e diz o seguinte: por que vocês estão me chamando de Senhor, se vocês não fazem o que eu digo? Jesus está dizendo assim: não sejam hipócritas. E ele traz um exemplo e fala: eu vou dizer para vocês quem me tem como Senhor. Quem me tem como Senhor é aquele que ouve e pratica. E o que ouve e pratica, ele tem uma qualidade. Perceba que esse texto eu gosto porque ele traz uma menção. Aqui tem um engenheiro civil. Ele usa o seguinte: cavou bem fundo. O que significa cavar bem fundo? Quem é a nossa rocha? Quem é a nossa rocha? Cristo Jesus. Cavar bem fundo é tirar tudo que te impede de chegar na rocha. O que tem impedido eu e você de chegar na rocha? Amigos, eu vou ter que tirar. Gostos pessoais, eu vou ter que tirar. Perceba que Deus, ele fala de forma clara: quem cava bem fundo e põe o seu alicerce sobre a rocha, vai ter ataque ou não vai? Lógico que vai. Caceta. Irmãos, tem gente que você não olha e parece que ele é de ferro. O irmão nunca está triste. O irmão está em todo o culto. O irmão não falta em nada. O irmão é constante. Não é isso não. Está recebendo bordoada que nem você e eu. Só que ele decidiu cavar bem fundo e ele colocou os pés sobre uma rocha. E aí, para o engenheiro civil que está aqui, a cacetada pode bater, ué. Tem gente que faz obra até fala: essa daí casa aí não cai não. Pode cair o barranco inteiro ali, ó. A casa permanece. Por quê? Eu fiz a base. E nós vivemos um tempo que ninguém se preocupa em fazer base. Base não é para ser elogiada. Base é para sustentar na hora da pancada. Ninguém chega aqui e fala: que alicerce, que sapata. Ninguém faz isso. Mas todo mundo vê que continua de pé. Quer saber se um crente tem base? Ele está de pé. Tem gente que construiu. Ouviu a pregação? Ouviu, irmãos. Construiu alguma coisa? Construiu. Só que a Bíblia diz que quando vem a cacetada, e essa cacetada aqui não é demônio, não é só, é tudo que te tira da presença de Deus. Tudo que te faz cair na fé, que te faz desanimar. Quantos, eu não sei, eu nunca tive ainda essa vontade, mas tem muita gente que eu trabalho durante tanto tempo e é sempre assim. Hoje está aqui no culto, depois some, aí você fala: não, estou desanimado. Tá bom, mas vai para a igreja. Não, mas estou desanimado. E é um sobe e desce, porque não está praticando. A prática te leva a ter a vontade de fazer cada vez melhor. A prática te faz fazer sem esforço. Eu não sei se você já fez algum trabalho que parecia difícil, que quando você chegou você falou: não vou conseguir fazer isso não. Eu não vou conseguir. Eu não tenho dificuldade demais. Só que alguém diz: continua, não é isso? Aí você pega a prática. Quando você pega a prática, por exemplo, quem dirige? Quem hoje aqui dirige olhando o câmbio? Ninguém.
Os novatos dirigem. De vez em quando você dá uma olhadinha para ver que marcha está, não é isso? Você está lá a 60, opa, é quarta. Às vezes pensa que está na quarta, ou não fizeram isso? Todo motorista novo. Você dá uma olhadinha, está desconfiado. Depois que você tem prática, tem gente que tem habilitação, mas não sabe dirigir. Porque não tem prática. Vida espiritual, vida com Deus é prática. Cada dia vai ficando mais fácil. Cada dia vai ficando mais fácil. Vai ficando prático. É fácil ir ao culto. É fácil cantar. É fácil dobrar os joelhos e orar. É fácil ficar 1 hora orando. Por quê? Tenho prática. Tenho prática, tenho vivência com essas coisas. E nós precisamos hoje entender que o cristianismo que não te faz ter esse entendimento é um paliativo religioso. Que mantém a gente aqui, mas não liberta a gente lá fora. Que mantém a gente aqui, tendo essa oscilação tremenda dentro de nós. Irmãos, e não pense que você vai ser perfeito. Ninguém aqui vai conseguir. Vai ter semana que vai ser dura para manter a pose. Vai ter semana que você vai ter que ir, ó. Paz do Senhor. Hã? Paz do Senhor. Ou não é assim? Mas você não para. E perceba, vamos saber quem é crente e quem não é quando vier pancada. É aqui, esse é o divisor de água de todo mundo que não entende muitas vezes o que é ser um cristão. É na hora que está tudo dando errado, irmãos. Está tudo pegando. Aqui, ó, veio com ímpeto, uma caiu, a outra ficou de pé. Coloca aqui 2 Pedro 1,11 para mim, por favor. Abra aí, por gentileza. Tudo isso porque nós dizemos que Ele é nosso Senhor, mas não aceitamos o que Ele diz. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de Deus, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então coloca no seu coração, nós temos um Salvador, mas nós temos também um Senhor. O que é isso? Ele que manda. Eu não quero perdoar. O que disse meu Senhor? Se você não perdoar, Valdomiro, eu não te perdoo. E agora? Como é que eu faço? Eu sofri. Eu recebi as afrontas. Tá bom. Vai orar. Aí quando você vai orar, você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Nasce sozinho o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, o autocontrole. Aí quando vai ver coisas que ninguém perdoa, você perdoa. E entenda, perdoar não é fingir que não aconteceu, perdoar não é ficar aí fingindo e andando junto com a pessoa, porque tem gente que é descarado, viu? Tem gente que usa um discurso, você não é crente, te rouba, te engana, depois quer que você chame para comer em casa. Faz isso não. Vigia, varão. Produza fruto digno de arrependimento primeiro, depois você volta para cá. Temos que ser um pouco mais inteligentes do que a Bíblia diz. Porque para nos ferir, as pessoas decoram versículos. Você sabe disso, não é isso? Para nos enganar, elas também decoram versículos. E essa conversa de você não é crente, toda vez que alguém fala para você, mas você não é crente? Avalie o contexto. Se você estiver errado, ela está te dando orientação. Mas se ela estiver querendo te enganar, fique atento. Porque muita gente foi enganada com isso. Ah, mas falou que eu... Né? Teve uma cena aqui um dia, depois eu conto ela, senão eu entrego às pessoas. Então, nós estamos falando sobre o texto e eu estou introduzindo um assunto para os irmãos entenderem. O verdadeiro cristianismo, ele não te atrai com mentira, é com verdade. Vai ser difícil. Vamos ter um conflito diário com o mundo, começando de nós. Por quê? Porque todos somos pecadores. E aí alguém pergunta, por que eu não fiz nada, acabei de nascer, quem tem aqui bebezinho? Ali está grávida, cadê Fran? A Fran está na salinha. A Fran está grávida, o bebezinho nasceu, ele
Entenda isso aqui. Ele é um ser pecador, por mais que ele não tenha cometido pecado. Ele precisa, até a faixa etária da consciência, né? Porque nós temos algumas fases, não é isso? O bebezinho não tem consciência. Então ele não vai para o inferno nunca, jamais. Ok? Por isso que a gente não batiza, não apresenta, nem nada. A gente só apresenta. Não tem que batizar. Mas quando ele vai crescendo, alguém aqui teve aula de mentira para aprender a mentir? Alguém aqui teve aula de dissimulação? Alguém teve? Ninguém. Esses negócios, como é que a gente aprende a mentir tão fácil, irmãos? Está aqui dentro. E por que a gente é pecador desde o nosso nascimento? Abra sua Bíblia. A Bíblia deixou claro por quê. Gênesis, capítulo de número 5. Abra aí sua Bíblia comigo. Quero ler o versículo de número 3. Pastor, por que eu sou pecador? Abra aí sua Bíblia. Acharam? Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 5, verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, veja o que está escrito, a sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. Eu não vou entrar em aula aqui de raízes, não, mas para os irmãos saberem, nós somos descendentes de Sete, ok? Um dia, se você quiser uma aula sobre isso, nós fazemos lá. Só que Sete não é criado à imagem e semelhança de Deus. Quem é criado à imagem e semelhança de Deus é Adão. Sete já vai nascer de uma semente corrompida. Aí a Bíblia traz uma informação que eu e você, quando lê, deveríamos dar glória a Deus. Porque Deus, em Cristo Jesus, vai dizer para nós: eu quero voltar a ter Adão. Eu quero voltar a ter vocês como Adão. Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo. Romanos, capítulo 3, e o verso 23. Esse texto comprova que todos nós somos ruins. Temos uma tendência de andar contra o que Deus falou. Temos uma tendência a pecar. Temos uma tendência. Por quê? No Romanos 3, 23, o texto famoso diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando você vai no capítulo 5 e o verso 12, Paulo traz uma informação que tira toda a culpa de Eva. A culpa não foi de Eva, foi de Adão. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Então o que a Bíblia ensina para nós? Que nós somos fruto de uma semente corrompida, e corrompida pelo livre-arbítrio que Deus nos deu. Você decida hoje o que quer fazer. Existe uma briga teológica e calvinismo e arminianismo entre Deus definiu quem vai para o inferno e Deus definiu quem vai para o céu. Eu tenho muita dificuldade de discutir isso com alguns irmãos, por isso eu não discuto. Quando eles querem discutir, eu falo: não creio, pronto, acabou. Porque se eu digo para o meu filho: põe a mão na tomada, e ele põe a mão na tomada, e eu dou uma chinelada nele, eu sou o quê? Alguma coisa errada tem em mim, ou não? Se Deus me fez para ser mal, e eu fui mal, e Ele me lançar no inferno, está errado. Porque Ele falou o seguinte: quem for fiel até o fim ao propósito, será? Se o Senhor me fez para ser enrolão, eu estou caprichando, né? Aí agora eu vou para o inferno? Então eu tenho muita dificuldade. Os irmãos calvinistas que assistem, que mandam mensagem de vez em quando para mim, eu respeito, mas eu tenho muita dificuldade de crer nisso. Ok? Eu creio que Deus, lá no Éden, Ele já deixou isso bem claro. Porque Adão não tinha pecado, mas tinha poder de decisão. Adão decide
ele decide ir contra o projeto que Deus tinha criado para ele. Deus poderia interromper, mas aí nós seríamos simplesmente bonecos. Prega, Valdomiro. Eu estou pregando. Senta, Valdomiro. Não. Quem gosta de viver assim? Tem alguém aqui que gosta? Deita, levanta, vem cá, para. Não. Você gosta de ter uma liberdade. Deus nos deu liberdade. Então, sabendo que nós somos esses amados seres que erram, porque somos nascidos de uma semente que errou, seja sincero com você mesmo. Sempre que dá alguma coisa errada, o primeiro pensamento, aquele que vem, é ser gentil, é ser educado, é perdoar de primeira, é falar assim, não tem nada, né? O primeiro impulso nosso é sempre ser um pouco mal, não é? Existe um estudo, para os irmãos entenderem o ser humano, que foi feito com motoristas em trânsito, para que isso avaliando personalidade, para os irmãos entenderem que tem uma briga. O mesmo motorista que quis matar o cara porque fechou ele no cruzamento, é o mesmo motorista que quase bate o carro para avisar alguém que a porta está aberta. Aquele motorista que estava brigando porque alguém lhe fechou, lá na frente ele está dizendo lá, a porta está aberta, cuidado, a porta está aberta, cuidado. Ele tem uma atitude boa e ao mesmo tempo ele tem uma atitude má. Esses somos nós. E aí, esse vínculo ele é rompido quando nós entregamos nossa vida a Jesus e ele vem sobre nós. Então, o diabo sabendo dessas coisas, abre sua Bíblia comigo aí, por favor. Eu quero ler 2 Coríntios capítulo 5, dos 18 e 19, vamos ler? Porque já que eu tenho essa maldade dentro de mim, como é que eu faço para corrigir esses negócios? Nós estamos falando de Jesus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Quero ler com os irmãos, versículos 18 e 19. E tudo isso provém de Deus. Olha só. Que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus. E nos deu o ministério da reconciliação. Versículo 19. Isto é, olha que maravilha de texto. Olha que riqueza teológica que a gente podia ficar aqui o ano inteiro discutindo esse assunto. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Essa é a pregação do Evangelho. Deus, Ele criou uma forma de ter contato conosco. Deus criou uma forma de religar eu e você com aquele que estava no Éden. Lembra que tinha uma passagem toda tarde para tomar um café com Deus? Lembra que na virada do dia chegava Deus e falava, e aí Adão, como foi o dia, filho? Foi bem, pai. Lembra que um dia estava acontecendo a mesma coisa e Deus tem que dizer assim, oxente, Adão, cadê tu? Me escondi. Todo mundo que começa a pecar e ele vai começar a fugir da igreja, fugir dos irmãos que vão orar por ele, dos irmãos que querem aconselhar ele para o bem. Por quê? O diabo vai dizer assim, você está nu. Aí nós vivíamos assim. Aí Deus fala o seguinte, preciso cobrir esse povo. Quem pagou o preço? Jesus. Então nessa noite, em nome de Jesus Cristo, abre o teu coração e dá um glória a Deus aí para dizer o seguinte, obrigado, obrigado pelo Cristo, porque Ele me reconciliou com Deus. Em Cristo nós somos reconciliados. Por isso que eu disse no começo que não adianta um cristianismo materialista. O cristianismo materialista deixa você dentro da igreja, com título de pastor, mas agindo como um covarde, agindo como alguém que não ama. Deixa você na igreja com títulos, cargos, funções, mas não tendo libertação. Mas quando você tem essa libertação, irmão, você está religado com Cristo. Você está de novo dentro do caminho da salvação. E não tem como eu e você estar triste. Abra sua Bíblia aí, por favor. Eu quero ler mais um texto. Vamos ler João 3, do 18 ao 19. João 3, do 18 ao 19. Quem crê nele,
não é condenado. Mas quem não crê, eita, presente, já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Nós temos que hoje voltar a entender que eu e você precisamos hoje ir embora dizendo, eu creio em Cristo. Eu acredito em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a motivação para me continuar. Jesus Cristo é a motivação para eu não desistir. Porque Ele é a razão de eu ser perdoado. Ele é a razão de eu não ser condenado. Porque por mim mesmo eu já teria sido condenado. Mas em Jesus Ele me dá vida. E Ele, na sua palavra, diz que Ele veio para dar vida. E dar vida com abundância. Então não importa o que eu faça de errado. Quando eu me arrependo, eu tenho nova chance. Esse é o cristianismo. Por isso que tem muita gente por fora da igreja. E aí, eu até comentei isso ontem com alguém. Eu fico revoltado quando alguém dentro da igreja peca e sai da igreja. Eu falo, é doido? Não é doido? Continua. Não, mas a gente quer ser hipócrita. Não, mas eu quero você continuar sendo pastor. Não, dependendo do pecado que você fizer, você não pode mais ser pastor. Mas crente você pode. Filho de Deus você pode. O problema é que a soberba... Porque conhecimento bíblico, depois que você adquiriu, irmãos. O negócio não sai mais não. Depois que você leu, depois que você aprendeu a exegese do texto frio, aquilo é fácil falar. Mas sai a comunhão, sai a unção. E as pessoas às vezes erram e querem fazer de conta que não errou. Não, errou. E eu sempre digo isso, o primeiro ponto de um arrependimento verdadeiro é não ligar com a consequência. O arrependimento verdadeiro fala assim, não, eu errei mesmo. Não, mas ele está falando mal de você para todo mundo. Tem razão. Como tem razão? Eu errei com ele, ué. Mas você não pediu perdão? Pedi. Mas é difícil perdoar essas coisas, deixa ele. Um dia Deus vai ver ele vai ver que eu me arrependi de verdade. Eu nunca mais vou fazer isso. Ele vai ver que eu nunca mais errei. Ele vai chegar em mim depois e falar assim, desculpa aí, você se arrependeu mesmo. Irmãos, nós precisamos orar nessa noite. Nós precisamos entender que a nossa vida tem que estar baseada na fé em Cristo Jesus. Vai ter dia que líder não tem nenhum líder. Vai ter dia que a igreja está fechada. Mas Jesus está lá com você. Nós temos que orar nessa noite para voltar a ter essa alegria. Dizer, peraí, eu sou cristão. Quem é cristão, diga amém. Misericórdia. Se eu gritar aqui quem torce para o Flamengo, vai ter mais gente gritando do que isso. Quem é cristão, diga amém. Nós somos nascidos de novo. Nós temos esperança. Não vamos parar, porque nós temos um Cristo que morreu, ressuscitou, está vivo. Abre aí Romanos 1,16, por favor. Por favor, nessa noite. Nós precisamos sair daqui hoje um pouco incomodado, um pouco sacudido, para não desistir, porque eu ainda não entrei no que eu quero falar. Porque não me envergonho do evangelho da igreja de Mariana. É isso que está escrito? Porque não me envergonho. Não. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Pois não será e não foi. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Quer dizer o seguinte... Tem alguém primeiro? Tem. Mas eu estou lá também. Quando você está numa fila para comer pudim, não importa se você está no 10º lugar, vai chegar a sua vez de comer pudim, fica tranquilo. E eu e você temos o privilégio de estar numa fila dizendo, ei, ele também é o poder de Deus para salvar a minha vida, salvar minha família, salvar meu tio, minha tia, meus amigos. Em nome de Jesus, pega isso nessa noite e sai daqui dizendo, peraí, eu sou cristão. Eu não posso viver dessa forma. E meu tempo acabou. Semana que vem eu continuo. Vamos ficar de pé?